Que essas partes 4 para 174 minutos e 17 segundos do extremo leste da Rússia são chinesas por direito e que uma Rússia enfraquecida e atolada na Ucrânia está pronta para ser tomada. 4 para 244 minutos e 24 segundos. No entanto, uma conquista militar da Sibéria é quase a coisa menos provável que a China tentaria. A Rússia tem armas nucleares e a fronteira está legalmente 4 para 324 minutos e 32 segundos definida. E, crucialmente, a parte do Extremo Oriente que a China realmente perdeu, além da Manúria, nem sequer possui as grandes reservas de petróleo e gás que a versão fantasiosa 4 para 414 minutos e 41 segundos assume. Essas estão mais ao norte e oeste. A história real é mais silenciosa e, de certa forma, é muito mais prejudicial para 4 para 484 minutos e 48 segundos a Rússia porque já está acontecendo e há muito pouco que Moscou possa fazer para impedi-la. A China realmente não precisa invadir o Extremo Oriente russo. Segundo a maioria das 4h57 da manhã minutos e 57 segundos, a Rússia está gradualmente cedendo o controle sobre o Extremo Oriente. Para isso, precisamos observar o topo do mapa ao longo de toda a costa norte da Rússia e 5h05 da manhã minutos e 5 segundos na rota marítima do norte. Do lado russo, essa rota de navegação vai do Mar Estéril, perto da Noruega, até o Estreito de Bering, a leste. Durante a maior parte das 5h14 da manhã minutos e 14 segundos da história, ela estava congelada, inútil, nada branco. Mas, à medida que o gelo do Ártico recua, essa rota está se tornando um dos corredores estrategicamente mais valiosos das 5h23 da manhã minutos e 23 segundos terra. Um navio navegando do norte da China para o norte da Europa ao longo da costa ártica russa pode reduzir sua viagem em 30 a 40% em comparação com a longa viagem 5h31 da manhã minutos e 31 segundos pelo canal de Suez. Em outubro de 2025, um único navio porta-contentores fez a viagem de um porto no leste da China até o Reino Unido em 20 dias. A mesma viagem através de esgotos normalmente leva 40 dias. Através do Cabo da Boa Esperança, cerca de 50 dias. Reduza o tempo de transporte pela metade e você reduz o combustível, o custo e as emissões de carbono de uma só vez. Para uma economia exportadora como a da China, isso é muito mais benéfico do que um pedaço de território desprovido de pessoas, recursos ou interesse geopolítico. As rotas do norte atravessam quase inteiramente águas que a Rússia considera suas. Teoricamente, isso deveria fazer da Rússia a guardiã, cobrando pedágio na nova estrada mais importante do mundo. O problema é que a Rússia não pode arcar com a manutenção do portão. Considere os números que a Rússia estabeleceu para si mesma e o que ela realmente entregou. Putin assinou 6 para 186 minutos e 18 segundos de decreto prevendo o transporte de 80 milhões de toneladas de carga pela rota marítima do norte em 2024. Documentos de planejamento anteriores 6 para 256 minutos e 25 segundos tinham como meta um número ainda maior, de 90 milhões. Mas a Rostom, a empresa estatal que opera a rota, relatou um transporte de pouco menos de 38 milhões de toneladas de carga naquele ano. 6 para 3, mas também é sobre o Ocidente. A Ucrânia conseguiu criar uma chance de lutar, principalmente por meio de uma combinação de sua própria engenhosidade e inovação. Mas também há uma dependência de sanções ocidentais, armas ocidentais e até mesmo se a Europa e os Estados Unidos estariam geopoliticamente alinhados com a Ucrânia e a ajudariam a chegar à mesa de negociações em uma posição de força. Enquanto isso, a China tem esperado pacientemente nos bastidores, colhendo os benefícios.
Eles têm lucrado silenciosamente comprando petróleo russo barato, ajudando Moscou a manter as luzes acesas e sorrindo para as câmeras em uma cúpula após a outra. Outros líderes mundiais até chamaram o relacionamento Rússia-China de uma amizade sem limites. No entanto, essa amizade 0 para 4.949 segundos não é exatamente ilimitada e parece estar enraizada no fato de a China estar se aproveitando do ponto fraco da Rússia. Você provavelmente já ouviu a versão principal, que 0 para 5.757 segundos gira em torno da Sibéria. A ideia é que a China secretamente quer suas antigas terras de volta, os vastos territórios na Manúria Exterior 1,051 minuto e 5 segundos que o Império Qing perdeu para o Império Russo no século XIX, durante o que Pequim ainda chama amargamente de século I para 121 minuto e 12 segundos de humilhação. E essa versão não é pura fantasia. Há uma verdade real por trás dela. Mas também é a parte da história 1 para 191 minuto e 19 segundos que recebe mais atenção e revela menos sobre o que realmente está acontecendo. Porque enquanto todos discutem se os tanques chineses 1 para 281 minuto e 28 segundos um dia cruzarão o rio Amur, a China tem buscado silenciosamente algo muito mais valioso e muito mais fácil de obter: influência. E esse é o 1h37 da manhã 1 minuto e 37 segundos ponto fraco que a Rússia pode não ser capaz de defender. Então, vamos começar com a parte que a maioria de vocês já conhece mais ou menos, porque ela prepara o terreno para todo o resto. A 1h45 da manhã 1 minuto e 45 segundos queixa territorial na Manúria Exterior é real, pelo menos em parte, e Pequim tem provocado isso de maneiras que vão 1h52 da manhã 1 minuto e 52 segundos muito além de conversas na internet. Em fevereiro de 2023, o Ministério de Recursos Naturais da China emitiu uma declaração 1h59 da manhã 1 minuto e 59 segundos que sugeria que usaria nomes chineses antigos para 8 lugares ao longo da fronteira russa, juntamente com os nomes russos. Vladivostok, a sede da 2h08 da manhã 2 minutos e 8 segundos Frota do Pacífico da Rússia, seria chamada de Haishan-Wai. A ilha Sakhalin tornou-se Kuyadao. A cordilheira Stanavoy tornou-se a cordilheira externa de Xingan. 2 para 182 minutos e 18 segundos Todas as mudanças se referiam às principais cidades do extremo oriente russo e um governo estrangeiro havia acabado de instruir seus cartógrafos a marcá-las com os 2 para 262 minutos e 26 segundos nomes de um império desaparecido. As tensões não pararam por aí. No início daquele ano, a China já havia emitido uma diretiva alterando os nomes de vários locais 2 para 352 minutos e 35 segundos na região. Então, em agosto de 2023, o novo mapa padrão do país desenhou toda a ilha Bolshoi Ussurisk 2 para 432 minutos e 43 segundos dentro das fronteiras da China. É 8 para 228 minutos e 22 segundos um monstro projetado para ser aproximadamente 2 vezes mais poderoso que os quebra-gelos do Projeto 222. Supostamente capaz de quebrar 8 para 298 minutos e 29 segundos um canal de 50 metros de largura através de gelo com mais de 4 metros de espessura. A construção começou no estaleiro Zevidá, no extremo oriente, em 8 para 378 minutos e 37 segundos 2020, mas no início de 2026, apenas uma fração do navio havia sido concluída, e sua data de entrega já foi 8 para 448 minutos e 44 segundos adiada de 2027 para 2030. Os motivos são quase cômicos. Primeiro, os componentes do orifício de travamento deveriam originalmente vir 8 para 528 minutos e 52 segundos de uma fábrica em Katausk, que fica em Donetsk, e foi posteriormente destruída na guerra. Então, as tampas de reposição das escotilhas dos reatores do navio foram perdidas 9
0,19 minutos e 1 segundo no mar, quando o navio cargueiro russo que as transportava afundou no Mediterrâneo. 9,059 minutos e 5 segundos, e o Rásia não é o único obstáculo no projeto. O Chutikha, outro quebra-gelo nuclear, foi lançado com grande 9 para 129 minutos e 12 segundos cerimônia no final de 2024, mas estava apenas cerca de 70% concluído, com a data inicial de 2026 sendo adiada para 2027. 9 para 219 minutos e 21 segundos. Os navios menores repetem o padrão. 9 para 239 minutos e 23 segundos. Em agosto de 2025, a operadora portuária estatal russa simplesmente cancelou um contrato de $200 milhões para 2 novos quebra-gelos auxiliares. 9 para 319 minutos e 31 segundos, culpando atrasos na construção, componentes estrangeiros ausentes e sanções. Eles seriam os primeiros navios russos desse tipo, capazes de 9 para 399 minutos e 39 segundos de quebrar 1,5 metro de gelo sólido. E agora a Rússia precisaria usar sua frota existente com muito mais intensidade, enquanto tentava mantê-la. Em meio a 9 para 479 minutos e 47 segundos, tudo isso, a China decidiu que não quer mais depender de quebra-gelos russos para usar o Ártico russo. No início de 9 para 549 minutos e 54 segundos de 2026, a China revelou o projeto de um quebra-gelo nuclear de última geração capaz de cortar 2,510 minutos e 1 segundo metros de gelo. O estaleiro que o constrói fica sob as instalações da Corporação Estatal de Construção Naval da China, uma das maiores construtoras navais do mundo. A China está 10 para 1010 minutos e 10 segundos construindo diretamente a capacidade de operar no próprio Ártico. E este foi apenas o ápice do projeto. No início do verão de 2025, a China implantou 5-10 para 1810 minutos, 18 segundos de navios de pesquisa quebra-gelo perto do Alasca, sua maior operação desse tipo na região até o momento. Liderando essa operação estava o Shuyalang 2, o quebra-gelo de construção nacional mais poderoso da China. Ele havia partido de Xangai em julho, passado pelo Estreito de Bering e operado durante a temporada nos mares de Chukchi e Beaufort, perto do Alasca e da costa ártica da Rússia. A Guarda Costeira dos